Bom, oficialmente boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Um prazer estar aqui na minha casa, Metafora, minha casa há muitos anos, mais de década já. E para falar de felicidade. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre perguntas e respostas, especialmente da Capacitação Internacional de Gestão da Felicidade no Trabalho. É, e caso vocês não tenham perguntas, eu tenho aqui um script de perguntas que eu mesmo preparei, que acho que vai fazer sentido eu utilizar, mas a ideia é servi-los. Então, o que passa na cabeça de vocês em relação a essa certificação internacional de gestão da felicidade no trabalho? O que passa na cabeça de vocês sobre felicidade no trabalho? Será que isso é possível, né? Será que isso é real? Será que não é uma utopia, um modismo? O que vocês já ouviram falar a respeito e o que vocês gostariam de debater, perguntar para esclarecer sobre a capacitação e também sobre ciência da felicidade e gestão da felicidade são duas coisas diferentes, né? Ciência da felicidade é algo que está dentro dessa certificação e gestão da felicidade também. É, eu não me apresentei aqui, vou me apresentar que a gente está gravando, né? Então, meu nome é Glauce Ferracin, eu sou consultora, executiva as a service, sou CHO, que é Chief Happiness Officer, que é como chefe da felicidade, para assuntos de bem-estar, de alta performance, de felicidade nas empresas. Tenho uma experiência com isso de algumas décadas. Também experiência em sistemas de gestão de qualidade, eh, não só na 9001, mas também na 45001, na 14001 e outras acessórias que também têm a ver com ISD, que a gente tem ouvido falar bastante, né? Que é meio ambiente, responsabilidade social e governança. Então, segurança do trabalho e saúde, e responsabilidade social e meio ambiente, por aí vai. Então, essa certificação internacional vai juntar as duas coisas. Vai juntar a ciência da felicidade, vai juntar a psicologia positiva, neurociências e também sistemas de gestão, porque eu acredito muito na aplicação de métodos e depois de um monitoramento para que isso se evolua com o tempo. Felicidade não é uma emoção, né? Vocês já sabem, não é uma emoção, é um construto, então eu preciso ter um método, eu preciso ter uma rotina, e é sobre isso essa certificação. Que métodos, que rotina, por onde eu começo para aplicar nas empresas? E já aqui, emendando uma pergunta, é só para RH? Não, absolutamente não. É uma certificação que vai servir para consultores, para quem quer fazer transição de carreira, para quaisquer líderes nas corporações, nas organizações. Eu tenho cliente que é uma rede de escolas infantis, então também para a educação infantil, para as faculdades, enfim, para extensão de curso de faculdades, especialmente em psicologia. Para fazer essa certificação, não precisa ser psicólogo, precisa sim desejar aprender como tornar ambientes mais saudáveis, mais produtivos e mais felizes. Quem quer começar fazendo a... e eu esqueci de falar. Então, eu tô de óculos azul, eu tenho pele clara, meu cabelo é claro, é longo, tô com uma blusa verde e um casaco branco. Essa é a minha autodescrição. Quem quer começar fazendo uma primeira pergunta ou comentário? Mics abertos. Eu dou a palavra, mas se eu decidir por mim, sou sempre o primeiro. Vamos lá, Luan. Glauci, primeiro é uma oportunidade incrível, assim, da gente poder trocar, num ambiente onde a gente
consegue gerar eco, né? E eu sempre olhei muito para esse universo onde a gestão sempre me cativou muito, né? A habilidade de gerir, né? Tipo, que é uma competência. Às vezes a gente atribui isso a um cargo, mas na verdade é uma competência, né? E mexe muito comigo essa questão de gerir a felicidade, né? Mas a minha questão é a seguinte: já que a gente faz a gestão da felicidade, né, dentro desse cenário, como a gente já tem até normas como a 4590, NP 4590, sobre sistemas de gestão do bem-estar e felicidade organizacional, que os nossos compatriotas aí portugueses deram a largada, né? Por que não essa formação também não entrar nesse cenário, né? Até mesmo porque o bem-estar e a felicidade são, são construções complementares, mas diferentes, né? Então, é muito legal, gostaria de te ouvir, assim, olhando como um- uma pessoa que está inspirada em participar desse processo também. Maravilha, muito obrigada pela pergunta e já deixando aqui um beijo para a Ausenda, que é a principal responsável dessa norma lá em Portugal. E eu não vejo a hora da gente ter a nossa aqui, né, em gestão de bem-estar. Essa certificação internacional aqui do Metafórum, a gente nomeou como gestão da felicidade no trabalho, porém, ela precisa do bem-estar. Então, o bem-estar está pautado do início ao fim. Eu acho que a gente vai encontrar você assistindo, você se inscrevendo, que eu acho que a gente está conversando para isso acontecer, né? Você vai encontrar aula após aula, são 20 aulas, de 2 horas cada, durante 3 meses e pouco, todas as aulas ao vivo. Isso é um dos nossos diferenciais, né? Que a gente vai fazer vivências, vai construir juntos, vai desenhar cases juntos. O grupo não vai ser grande, não é a nossa intenção, um grupo grande, um grupo seleto pequeno. A Aline já faz parte, uma rede de pessoas incrível. Aliás, quero juntar depois Luan com a Aline, a gente vai falar isso fora do ar. E bem-estar é, é pauta do começo ao fim, Luan. Para mim, a construção de felicidade depende da felicidade hedônica e da eudaimônica, onde eu chamo a hedônica aquela do bem-estar subjetivo. Bem-estar subjetivo é quando a gente percebe na emoção, né? Então as pessoas percebem a felicidade. Muito subjetivo. Até depois a gente pode falar sobre quem é responsável pela gestão da felicidade no trabalho, se é a empresa ou se é o funcionário, né? Mas a hedônica, ela está pautada no bem-estar subjetivo do indivíduo, do funcionário, e somado à felicidade eudaimônica, que é do bem-estar psicológico, aquela da narrativa cognitiva que está muito pautada em sentido de vida e propósito de vida. Então, dentro desses dois bem-estares, a gente vai ver gestão de emoções, né? Como a gente acomoda emoções, a gente vai ver relacionamentos, a gente vai ver realizações, a gente vai falar muito de bem-estar, que é também uma das teorias do Dr. Martin Seligman do PERMA-V, né? Então, sim, o bem-estar está o tempo inteiro nessa certificação. E talvez a gente possa negociar alguma coisa, não sei, vamos marcar com a Luana, com o Metafórum. Quem sabe a gente não entra juntos aí para fazer esse plus, né, nesse curso com a sua empresa, com a Zenbox. Que legal. É isso aí. Eu falei da responsabilidade, né? Então,
uma das perguntas que eu ouço é, Glauce, como que uma empresa vai se responsabilizar pela felicidade de quem trabalha nela, se a felicidade é muito subjetiva, né? Se depende de cada um. Bom, sim, cada um precisa protagonizar a felicidade, mas o contexto da empresa, né, o contexto daquela organização, daquela escola, eu sou CHO do voluntariado do Einstein, lá a gente tem é, implantação de felicidade, temos um comitê de felicidade e bem-estar para 700 voluntários. E a gente, claro, vai envolver a felicidade subjetiva, mas a gente precisa criar um contexto, primeiro de letramento, que é felicidade e o que pode vir a ser, né? Felicidade não é volátil, volátil é alegria, né? Então, felicidade é uma escolha diária que pode ter um passo a passo, um compromisso, um script, e a empresa pode ser uma empresa promotora de felicidade, letrando, sensibilizando, promovendo programas e até mesmo sendo como pilar de cultura, como eu amo falar do Caíto e da Denise lá na Chili Beans. Felicidade para eles cultura organizacional. E cultura é o que a gente vive, é o passo a passo do dia a dia, é o comportamento das pessoas que vivem naquela empresa. Então, hoje em dia eu posso dizer que tem empresas que são promotoras de felicidade, e tem empresas que são neutras, e tem empresas que são detratoras de felicidade. E aí, não basta eu ter na empresa bons salários, inúmeros benefícios, se eu não tenho um ambiente que cultiva, que tem como cultura bem-estar e felicidade. Não vai adiantar, porque aí vai usar aquele benefício, aquele salário para comprar remédio, para cuidar das doenças, se o ambiente é tóxico, se as relações não são nutritivas, né? Pode falar, Lua. É interessante, olha para você ver que curioso, né? Semana passada, eu estava falando com a Denise especificamente sobre esse cenário, né? A Denise da Chili Beans, né? A diretora de felicidade lá da Chili Beans. E a gente estava falando sobre como lidar com questões quando você tem ruídos dentro da sua cultura e esses ruídos, eles não estão com intenção de serem resolvidos, eles estão com intenção só de fazer barulho. E aí você tem um problema, porque esse ruído ele não necessariamente chega na área responsável, né? Tipo, ele não chega lá na área para poder ser resolvido, ele quer só causar barulho. Então, cada vez que você coloca algo positivo dentro da sua cultura, você tem esse ruído amplificado e nunca resolutivo, né? Você tem essa questão. E como lidar com isso? E aí, a análise que a gente estava fazendo era exatamente em cima desse cenário. Eu fiz a analogia com o NPS. Eu falei para ela: olha. É legal a gente pegar o caso do Não. NPS, porque o NPS é uma métrica muito legal que a gente utiliza para avaliar um stakeholder muito importante, que é o cliente, né? Mas qual a estratégia que está por trás do NPS, né? A estratégia por trás do NPS é exatamente de você pegar os seus promotores e fortalecê-los, né? Para que tenha cada vez mais, investir energia em converter os neutros e investir o mínimo de energia para converter detratores. Então você entende os detratores, mas você não investe a energia para convertê-los. Por quê? Porque quando o cara passou, em algum momento ele foi promotor. Se ele está dentro da sua organização, em algum momento ele foi promotor, mesmo que seja no dia que ele precisava do salário. Ele foi promotor da sua organização. Em algum momento ele evoluiu para neutro. Em algum momento ele evoluiu para detrator. Então a gente precisa entender que quando ele entra nesse lugar, você precisa utilizar ferramentas de cultura mesmo, que é você valoriza bons comportamentos e repudia maus comportamentos. Você não tem outra forma muito diferente desse processo. Até as normativas de cultura mesmo, que existe norma também para gestão de cultura, né?
você não tem muito o que fazer, porque são questões que estão é, emergindo do ser humano o tempo todo, que é o sentir, o pensar, o emocionar. Então você tem essa estrutura toda acontecendo ali. Então eu fico muito sensibilizado com esse processo da gente ter isso que você chamou de letramento dentro das organizações, mas eu vejo assim. Como que ficaria a questão desse letramento, uma vez que, por mais que seja importante para todo mundo, é algo que o retorno sobre investimento fica muito baixo se você ficar tentando aplicar isso em todo mundo, né, dentro de uma organização. Hum. Porque você precisa escalonar isso, você precisa definir pelo menos. Então, e cultura é algo que leva muito tempo. Então, como que a gente vai observar dentro desse programa esse olhar, né, de Então, conseguir ter o melhor ROI, porque não dá, né? Você vai pegar, você tem estratégias, de repente, se tiver um caminhão de dinheiro, né, e tá tudo lá muito bom, você faz o máximo, né? Mas e quando o cenário não é esse, e que na maior parte das vezes não é esse, né? O que que a gente vai ver aí dentro dessa dinâmica para poder olhar para isso? maravilha. Lembrando que um dos resultados, uma das consequências de implementar um sistema de gestão de bem-estar e felicidade no trabalho tem a ver com aumentar a EBITDA, tem a ver com aumentar a lucratividade, porque se eu estou promovendo felicidade para as minhas pessoas, que eu estou ganhando? Eu estou ganhando pessoas mais produtivas, mais criativas, mais inovadoras, logo a empresa fica mais competitiva, logo eu tenho menos índices de absenteísmo, de turnover, né? Então, o primeiro ponto é: eu preciso ter um sistema de gestão de felicidade que tenha amarração com KPIs, com OKRs e que tem a ver com lucratividade e tudo mais. E aí, claro, precisa ter um ROI positivo, e não é um ROI social ali, é um ROI financeiro do negócio, né? Recentemente, eu vou responder com um case. Recentemente, numa reunião, que seria um para um em grupo, a gente brinca lá que é reunião de um para um em grupo. Então, é uma reunião discutativa, com lideranças. Num encontro como esse, a gente estava discutindo sobre o quanto tem prejuízo se eu não tenho uma cultura intolerante para as coisas que estão fora do valor da empresa. Então, é, a gente, dentro de felicidade, a gente fala de fit de valores. Aliás, tenho que responder uma pergunta que me veio por WhatsApp disso. É, eu preciso ter uma mão firme quando eu tenho um detrator, que isso pode impactar os promotores, porque se eu tenho pessoas que estão ali promovendo a empresa super eh, engajadas, orgulhosas da empresa, quando fala para os amigos, para a família, conta os pontos positivos, não é que não tenha coisas desafiadoras na empresa, mas ela está ali disponível para colocar a lupa naquilo que ela acha importante, né, essa pessoa, e está promovendo. E se eu tenho ali um detrator que está o tempo inteiro puxando aquilo para baixo e a liderança não faz nada, aquele que é promotor cai, porque fala, pô, eu tô aqui bonitão, fazendo o meu trabalho, engajado, contando da empresa, e tem uma pessoa que está remando contra a maré e ninguém está vendo, né? Como é isso? Então, dentro da felicidade, eu preciso cuidar da cultura e a cultura pede limites e pede intolerância para coisas que não podem acontecer dentro daquele ambiente. Bom, como você falou, uma vez essa pessoa foi promotora e virou detratora. Pode ser uma fase, né? Então,
qual é o meu conselho, qual é a minha diretriz para isso? Tem que chamar no 1 para 1, né, e falar o que está acontecendo, né? O que está acontecendo. Geralmente as pessoas ficam agressivas quando elas estão passando por algum medo, é, por alguma ansiedade. Tá tudo ligado, né? Quem procrastina tá com medo, quem tem medo tem ansiedade, e quem não cuida da ansiedade vai para depressão. Então, se é como lá na Heineken, né? Que tem, acho que todo mês a Lívia, acho que passou agora para ser mensal, o mapeamento, a escala de bem-estar. E aí, então, todo mês, depois que tem o resultado da pesquisa, da escala, cada líder fala com cada liderado sobre o resultado da pesquisa. Então, tem um acompanhamento de perto, para não deixar virar tsunami a coisa, né? Então, mais ou menos isso. A pergunta que veio para mim de WhatsApp é: como que eu uso forças de caráter no feedback? É maravilhoso se você usar forças de caráter no feedback, porque você vai estar fortalecendo o psicológico da pessoa, né? Tá indo a favor do que pede NR1, NR17, e além de tudo, você pode usar aquela força de caráter que você está ali empoderando a pessoa, destacando na pessoa quem ela é, para sugerir ajustes. Então, olha, eu vi aqui que você tem amor ao aprendizado, que é uma das 24 forças de caráter, da virtude e sabedoria, né? Eu vi aqui que seu amor ao aprendizado é sua marca, sua força de assinatura. Maravilhoso se você usar isso para inteligência social, porque se você aumentar a inteligência social, sabe aquele desafio que você me contou que estava um pouco engasgado para você? Vai te ajudar, você vai fluir. Usa o que já é forte, o que já está bom para encarar o desafio. E aí a gente fala de flow, não tem como não falar de Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, porque não existe engajamento, não existe flow se a gente não tem desafio. Ah, Glaucio, mas o desafio está me deixando mega ansiosa. Bom, então é porque você não viu a habilidade certa para usar para esse desafio. Ou talvez, às vezes, você precise buscar essa habilidade. Mas geralmente tem. Geralmente tem uma habilidade ali que, se você juntar com aquele desafio, você vai para o flow, né? Então, usar forças de caráter para Feedback. desenvolvimento humano é maravilhoso. Fala, Verinha! Ai, Que saudades dos nossos encontros no time verdade. digital! Por isso que eu estou aqui hoje. Conta Eu, tudo. eu era gestora, né? Eu sou nutricionista e eu era gestora de uma unidade hospitalar. E a Glaucia participou muito, né, Glaucia? Do Chamei time de hospitalidade, gente, um time. para a Glaucia. E foi um período muito assim, foi incrível o trabalho que a Glaucia fez juntamente comigo, com a equipe que eu liderava. E eu estou aqui porque assim, eu senti saudades Ah, de falar sobre a gestão da felicidade, né, dessa positividade. E você falando, o Luan também fazendo as colocações, eu remeti um pouco ao passado, né? E assim, é um diferencial. Eu consegui, né, Glaucia, nós conseguimos, né, fazer muita coisa junto com a minha equipe. Foi muito salutar, foi assim, nossa, eu sou extremamente grata pelo trabalho da Glaucia.
E acredito mesmo. E hoje eu vim aqui realmente assim, falei, ai, deixa eu ir matar um pouquinho as saudades. Mas tem tudo a ver, não tem como. Precisa, né? A empresa precisava, né, Glaucia? Ainda precisa, né, dessa gestão, né? E eles também, eles, né, os empresários, eles têm que entender isso. E nós, eu acho que nós temos o papel, né, de, de se posicionar frente a eles, como a Glaucia acabou de falar. Maravilhoso, maravilhoso, porque, gente, lá não foi o RH que me contratou, ok? É, Não, foi a Vera, dentro do time dela de hospitalidade, que era um time que se a gente fizesse ali o mapeamento de riscos psicossociais ia ser alto, porque uma unidade hospitalar, internação e uma pressão muito grande, as estresse, né? escalas, e muito desafiador. E não necessariamente a gente precisa do RH para implementar gestão de bem-estar e felicidade. Como aconteceu na B3 também, quem me chamou e a minha parceira foi a diretoria financeira. Então, é possível um líder implementar, por si, protagonizar isso. E foi tão bacana lá. Posso fazer a propaganda do hospital, Vera? Pode, Foi tão pode. legal lá no SEMA, que é da rede São Luís, né? Foi tão Não, não é legal mais, lá, não é da Rede São Luís. não é Não, mais? não, não. Eu Não, confundi. eles venderam o Vila Lobos, que era deles, para o São Luís. Ah, entendi. Então, São Luís que absorveu o SEMA. Mas Não, lá a gente fez São um Luís trabalho também e não. ele O SEMA não tem nada a ver tem com o nada a São ver? Luís. Ah, tá bom. Não, Não tem nada a ver, gente. Apaga o não. que eu disse. O trabalho que a gente fez lá foi um trabalho que a equipe nem percebeu o que a gente estava fazendo, de tão leve que foi, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que gestão da qualidade vai ser marrento, vai ser boring, vai ser chato. É, E não, não é. É uma coisa leve, foi leve. que faz sentido, que toca mente e alma, né? Durante muito tempo, a gente viveu nas organizações numa era do cognitivo, né? Totalmente mental e hoje em dia a gente vive isso pesquisa, ciência, vive a era do afetivismo porque a gente precisa juntar o que nos afeta e precisa olhar para o que nos afeta e organizar isso dentro da gente, dentro das empresas também, né? A E Aline a faz um forma, trabalho lindo também. Fala, Verinha. não, a forma como você conduziu foi de uma leveza que, assim, a equipe, ela comprou, né, a ideia, né? E nós tivemos uma abertura, foi muito, nossa, eu lembro, eu fico até emocionada, né, de ver o trabalho que foi feito e como que os nossos os colaboradores aderiram, né? E eles eram assim ávidos, né, por querer, quando vai ter a reunião novamente. Foi muito, nossa, muita E gratidão. a gente evitou ali rotatividade, a gente segurou gente, a gente evitou pessoas Os ficarem próprios doentes. conflitos, né, que tinham, né, eles foram. E o presenteísmo, né? O Luan fala bem disso, de presenteísmo, porque é, hoje é o que mais está pegando no bolso dos empresários, né? Que a pessoa está lá, mas não está, né? É verdade. Deveria estar ali produzindo, tá? Eles falam até de férias invisíveis, né? Tá, o funcionário tirou férias, está só fingindo, né? Fala, Luan, você levantou a mão, desculpa.
É super legal te ouvir, viu, Vera, de como é essa troca e essa construção dentro de uma célula, né? Sim. O que é que eu vejo que é desafiador quando a gente fala de bem-estar e de felicidade no trabalho é que eu acabo enxergando assim dois seres muito diferentes quando a gente fala da gestão do bem-estar e da felicidade no trabalho e quando a gente fala da gestão do bem-estar e da felicidade organizacional. Fazendo um paralelo, seria como se eu fosse ter o lado da medicina consultiva, né, ali onde eu estou atendendo o paciente, e eu tenho o outro lado, que é o lado da gestão populacional de saúde. São coisas diferentes, são formas diferentes, por mais que a gente está falando da medicina, né, dentro desse cenário. E é interessante a gente pensar o quão complementar isso é, o quanto importante é diferir essas questões, né? Então, eu vejo que a gente precisa debater sobre isso, né? O que que é você olhar para essa essência esse desejo por essa essência do comportamento humano aplicada ao trabalho, que aí você vai precisar educar, você vai precisar desenvolver, você vai precisar literalmente ter um processo de desenvolvimento de competências. E um processo outro que é analisar populações e entender quais são as diretrizes estratégicas para aquilo, né? Porque no final do dia, acaba isso que acaba dificultando o CFO de calcular, né? Eu acho que esse é o grande lance, né? No final do dia, o CFO precisa colocar na planilha, né? Ele precisa conseguir ir lá e colocar na planilha. Então, É eu mais vejo. que isso, Luan, porque não é só a planilha, é mais que isso, porque eu presenciei um dia, eu e a Vera no elevador do hospital, quando entra o board inteiro. Pensa o board inteiro no elevador, sei lá, uns 5, 6 da altíssima direção, e você não tem ideia que eles entraram de um jeito sisudo, quando viram a Vera sorriram. Então, é para além também dos resultados, dos indicadores daquela unidade, é a sensação, é como aquele líder naquela área, com a sua autonomia, protagonizando um ambiente saudável, leve, resolvendo o problema, enfrentando no peito com coragem o problema, mesmo que o board não tenha chancelado faça isso e a Uhum. pessoa vai lá, o líder vai lá e faz, o resultado vai ser positivo e vai ser celebrado. Então, muitas vezes o board, a empresa, está ali com a cabeça cheio de outras prioridades e sem julgamento para isso, mas aquele setor seu, aquela unidade, aquela área, aquele departamento onde você é o líder, você abraça e fala: aqui eu vou colocar a gestão, né? Então, eu vi isso com a Vera, ela foi, bateu no peito, fez um golaço. Glauci, eu vejo exatamente isso. É muito legal, a gente precisa disso. E os dois são fundamentais. O que eu acredito que a gente precisa ter uma abordagem, né? E aí é uma visão que está totalmente disponível para gente aprimorar. Mas eu acho que as duas coisas precisam estar juntas. Tipo, a gente não pode, por exemplo, movimentar com bons exemplos sem conseguir conectar isso naquilo que é a cultura da organização. Porque imagina assim, eu imaginando, tá, Vera, aqui o cenário, na minha dúvida, né? Você está fazendo um Uhum. excelente trabalho dentro da sua célula. Aquele trabalho é um trabalho até replicável. Só que muitas vezes você está resolvendo o problema do seu time, do Sim, seu cenário, sim, do seu time. sim. Se a gente não aplica uma estratégia para poder envelopar isso e isso poder falar assim, ó, tá vendo isso? Isso daqui tem esses indicadores, pode replicar, pode rodar. A gente às vezes não consegue ter a transformação na cultura. Porque imagina, se a gente continuar entrando, quantas veras vão entrar no elevador para fazer esse board sorrir? Ou essa é a situação, né, Entendi. do processo. Então, eu vejo que a importância da gente somar o bem-estar e felicidade no trabalho, gerir o bem-estar e a felicidade no trabalho,
por meio das competências, das aplicações, do cenário, dos comportamentos, da transformação, com a gestão do bem-estar e felicidade organizacional, que são indicadores que aparecem na reunião do board. Ele não precisa nem ir até a célula. Ele simplesmente analisa e ele pega e fala: beleza, libera para ter mais retorno sobre investimento. Eu acho que essas duas questões precisam estar Trabalhar juntas, né? juntos. E as coisas falham justamente porque elas estão sempre isoladas. Ou o camarada está olhando muito para aquela questão, e aí, vai ter ROI ou não vai ter ROI, vai ter ROI ou não vai ter ROI, só que ele não faz nada, ele não se movimenta uma vírgula para poder fazer a diferença. Ou então se movimenta demais, mas não consegue ter visão de replicabilidade, e aí aquilo não entra na cultura. Então, eu Sim, vejo que o meu sentimento é um sentimento de que isso precisa estar junto, porque se obrigada. não está junto, depois você fica nesse processo que acaba retroagindo. Então, os bons comportamentos não atingem a transformação cultural, porque no final do dia, você tem comportamentos humanos que estão acontecendo a todo momento, com decisões que são hierárquicas e que vão continuar acontecendo. Enquanto sabemos que organizações mais horizontais vão ter cenários cada vez melhores, mas sempre vai ser uma mesclagem. A gente entra muito no binário, né? Você tem que ser horizontal, totalmente horizontal. Aí fica aquela loucura, né? E aí você tem um cenário porque falta senso de líder, né? Porque quando você fica horizontal demais, falta o senso de líder. Falta. E nós somos seres sociais movidos à liderança. Então, como é que você faz? Você tira a referência e quer que todo mundo se organize, sendo que essa competência não está dentro dos seres humanos, tipo, de todos eles, está em alguns que gostam, até pelo desejo deles mesmo, né? Pelas próprias forças de caráter deles mesmos, porque tem forças de caráter que vão te estimular para a liderança, outras vão te estimular para cenários de sustentação. Então, esse é o lance. As pessoas, as organizações, as pessoas, os modelos de gestão estão binários demais, né? E minha vontade aqui é de vivenciar isso com vocês nesse sentido, de olhar formas menos O todo, né? binárias, né? De rodar a coisa. Tudo tem muito mais opções, muito mais saídas. Cada organização e cada ser humano é um cenário que merece um estudo próprio, né? Então, é um pouco do meu sentimento aqui que eu quis colocar. Sabe que ouvindo você agora, me vem algo para falar que é desmistificar um mito. Felicidade, gestão da felicidade, bem-estar, não é um mundo cor-de-rosa. Não é viver sem os desafios, não é nadar de braçada, não é ficar 100% confortável. Até porque, por mais que essa ciência agora já tenha mais de 2, 3 décadas no mundo, a gente ainda está vivendo uma novidade. É como a NR1 agora pegando pesado em saúde mental. Mas, Glaucio, isso desde 1980, mas é agora, que, perdão, que a gente tem 472 mil afastamentos por saúde mental. Então, agora que está, emergiu tudo isso, estourou tudo isso e a gente precisa olhar. Então, querendo ou não, as empresas vão ter que se juntar e aí faz essa fusão que o Luan trouxe. O que eu quero destacar é que não espere, não espere a empresa, né? Vá fazendo a sua parte e sempre de olho no que é no fit cultural da empresa e nos indicadores de performance da empresa também. Felicidade, sim, dá lucro, mas você vai precisar medir isso antes de começar, medir no decorrer e medir depois no final e não parar de medir a partir da implementação das ações. E é isso que vai consolidar, isso que vai é, fazer São Tomé crer, né? Vai estar ali desenhado. Não tem como, né? Aline, querida, tá quietinha.
Tô ouvindo e aprendendo bastante com vocês. Para mim ainda muito aprendizado, né, Glau? Eu acho que, como eu fiz essa transição de carreira, então eu acho que receber todo esse conhecimento, enfim, tentar replicar isso ainda é um desafio muito grande, né? Principalmente uma das empresas, né, que eu tô hoje a Glosser, sabe? É um desafio muito grande, porque as pessoas não é todo mundo que está tão aberto e acredita nisso como o Luan, assim, falando, fica até, né, visualmente muito mais fácil de você explicar usando tudo que eles vão ter de investimento, de retorno sobre esse investimento, enfim, mas ainda tem muito preconceito, né? Então, eu acho que eu estou muito hoje, assim, aprendendo bastante como ouvinte para criar estratégias para como conseguir replicar isso, né? Maravilhoso. E com projetos belíssimos já em andamento. É, como executiva as a service também, né? É, talvez head já de 2 empresas na área de pessoas. É o que a gente desenhou. O Olha futuro só. do trabalho é humano, né? Esse é o ponto, né? Tipo, então, tipo Exatamente. assim, é interessante você pensar assim, eu vou delegar para Zaís, vou delegar para tudo, né? Aí eu vou delegar a vida também, então morre, porra. Tipo, então morre, não tem porquê. Então morre. Mas é isso que a gente, o óbvio não está sendo debatido mais, né? Ô, rapaz, tem aqui para Exatamente. viver, né? Você está querendo delegar, delega, pode delegar a vida, pô, Exatamente. não faz sentido, né? E tá desse jeito, né? Desse lance. Desculpa o palavrão Exatamente. aqui, foi meio solto aqui. O que me vem aqui em mente é sobre o contexto, que a gente abriu o evento, o encontro hoje falando de contexto, né? Eu tenho um contexto, estou vivendo um contexto, seja líder de uma área, numa empresa, seja numa escola, como mentora, como consultora de empresas, e o meu objetivo é transformar aquele ambiente mais saudável, mais produtivo, mais feliz, ok? O que que eu posso fazer a partir do contexto que eu tenho? E da liderança, claro que o ideal seria uma liderança com a bandeira já puxando todo o nosso trabalho em gestão de bem-estar e felicidade. Mas se eu tenho uma liderança que está focada em outras coisas, por N motivos, o que eu posso fazer? eh, Sem deixar de fazer, né? O que eu posso fazer? Porque é, se a gente esperar sem ação, vai ficar mais difícil negociar e aprovar projetos maiores. Então, mesmo que eu faça pequenas ações e eu vá medindo essas pequenas ações, mesmo que seja um investimento pequeno, mas que olha, eu investi R$ 100 e no mês seguinte o resultado foi R$ 1.000. Puxa, em percentual isso é gigante. Imagina se a gente investir mais, se a gente conseguir uma verba maior para fazer isso para as pessoas, né? Agora, dentro da certificação do Metaforum, a gente tem N modelos e todos cientificamente comprovados, porque precisa da ciência para a gente validar, e você vai escolher o seu. E como que você escolhe o seu? Você vai fazer a pesquisa dentro do seu espaço com quem você pode. Porque, às vezes, para uma empresa, vale a pena o FIB, para outra empresa, vale a pena o Spire, do tal Ben-Shahar. Para cada empresa, vai valer a pena um. Pensa que eu tenho uma organização que está voltada para um espiritual forte. Pode combinar mais com o Spire, né? Então,
dependendo da organização, do contexto, dependendo, dos recursos que você tem ali disponível, é que você vai desenhar o seu modelo de gestão. E pode começar pequeno, e à medida que os resultados vão aparecendo e você vai mostrando, e as pessoas vão transpirando isso, você vai implementando outras formas, né? O letramento não é um dia uma palestra. O letramento às vezes demora anos, onde você vai falar que felicidade não é volátil, que felicidade não é emoção, que felicidade é possível mesmo durante períodos desafiadores da sua vida. Glaucio, estou em crise, como eu vou implementar a felicidade? Agora que precisa, né? Se você está em crise, está precisando implementar urgente felicidade para que as pessoas não sucumbam, para que a ansiedade, o medo e o burnout, a estafa chegue, é nessa hora que precisa. Felicidade é um regulador do que é devido na vida. Então, é um regulador. É igual você ter uma tendência genética para uma doença, e vamos supor, para diabetes, e você faz o exame, a diabetes está alta, e você não faz, não contrata a Vera para um programa nutricional e fica à deriva. Vai dar ruim. É preciso uma gestão de bem-estar e felicidade para ser um regulador. E não é com coisas impossíveis, é com possibilidades dentro do que é possível. É um trabalho possível para a organização de uma pessoa, duas pessoas, ou, como é na Heineken, 16 mil pessoas. Há 2 anos, a Heineken mede bem-estar de 16 mil pessoas. É possível. Então, é muito bonito, né? É um programa belíssimo. Hilda tá quietinha aí, bem-vinda. Agora que notei que você chegou. Não deve estar podendo falar. A gente falou de SD aqui, envolve ODSs, a gente vai falar dentro da capacitação. Tem uma matriz gigante que eu montei que correlaciona ODSs com as ISOs, toda 9001, 45001, 45003 de saúde psicológica, enfim, várias ISOs, eh, as ODSs, as ISOs e o SD. Então, tá tudo conectado. Meio ambiente, responsabilidade social e governança. É, Isso também é um orientador para quem já tem programas de gestão implementado, vai conseguir enxergar em que lugar vai acoplar o sistema de gestão da felicidade. E às vezes é um procedimento de uma página que vai ser incluso ali, onde tem medições a cada X tempos, um plano de ação e um monitoramento com fazer ali um diagrama da tartaruga é, com os indicadores na saída para ir rodando e cada vez que roda ali o PDCA evoluindo. E eu queria falar de gerenciamento de estresse. Há pouco fui convidada pelo Sindicato da Construção para fazer uma capacitação para o mercado da construção civil, mercado imobiliário, de gerenciamento de estresse. Algumas coisas elevam o nosso estresse. E são exatas coisas que, se a gente cuidar na felicidade, o estresse não eleva. Então, por exemplo, educação limitada. Educação limitada
eleva o estresse. Se eleva o estresse, abaixa bem-estar. Ok? Então, se eu tenho dentro da companhia, da empresa, da escola, um programa, um PDI ou uma área de desenvolvimento humano, onde as pessoas estão evoluindo, aprendendo, né? Seja habilidades socioemocionais ou habilidades técnicas, né? Hard skills, soft skills, ou deep skills, ou rap skills, o que for. Se a pessoa entende que ali onde ela está, ela evolui, se torna cada dia mais interessante, o cortisol dela não vai subir, o estresse dela não vai subir. Outra coisa que eleva o estresse, segundo os estudos, é a segregação. Então, dentro de gestão da felicidade, se você tem diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, se você tem ações que fazem a pessoa se sentir inclusa, pertencendo, além de aumentar engajamento, aumenta bem-estar, aumenta a felicidade, diminui o cortisol elevado. Outra coisa que eleva demais cortisol, que eu falo que é uma boa coisa e uma coisa ruim ao mesmo tempo, são as relações humanas. Pode dar muito bom e pode também dar muito ruim. Então, lugares onde a gente tem relações de alta confiança, a gente tem cortisol baixo, não tem estresse. E lugares onde a gente tem baixa relação de confiança entre pares, com líder, com liderados, o que for, cortisol aumenta, baixa bem-estar. Então, o gerenciamento das emoções e do estresse é pauta dessa capacitação. Bom, né? Eu acho que o nosso tempo já está mais que estourado. Nem sei como Luana não puxou a minha orelha aqui. Eu estou aqui até falando com o Luan no chat, né? Porque eu estou com a câmera desligada, porque eu tô com a minha bebê aqui doente Bebê. hoje, mas não vai faltar a oportunidade da gente se encontrar, da gente se ver. E eu adorei conhecer o Luan, a Vera, a Aline, saber um pouquinho mais sobre vocês. E quando a gente já iniciar o curso no dia 15, com certeza estarei com vocês para a gente trocar mais. A Hilda também, muito bom estar aqui com vocês. É dia 25, Lu. Ah, dia 25, confundi, desculpa. É dia 25, mas tá perto igual. É, verdade. É que já quero começar logo. Tá ansiosa, né? É. Uma pergunta antes da gente encerrar, se vocês não tiverem mais nenhuma colocação, é o que que muda isso na minha jornada, na minha carreira, no meu currículo, né? Bom, muda tudo, né? Se você é alguém que não é do operacional ou que é do operacional, mas quer ir para um lugar de liderança, de gestão, essa é a capacitação. Isso vai ajudar você, além de ajudar na vida, vai ajudar em qualquer lugar que você tiver. Mesmo a empresa, no começo não patrocinando e você ali. Eu tenho uma mentorada que a gente fala de segurança psicológica. Eu falo para ela, né, que a marca dela, a assinatura dela é segurança psicológica com o time dela. E a empresa não tem esse letramento ainda, mas ela está influenciando. Ela, aos pouquinhos, está abrindo os olhos de outros líderes em outras áreas. Então, uma hora isso vai virar cultura da empresa e começou por ela, lindamente por ela. Então,
Serve também, claro, para quem é consultor, para quem é mentor, para quem é coach, serve também para quem tem clientes no mundo corporativo, né? Então, às vezes a gente tem psicólogos que estão inseridos ou têm a sua carteira de cliente no consultório é, de pessoas que levam os problemas do mundo do trabalho, né? Ou às vezes a empresa tem um psicólogo lá dentro para atender as pessoas, então serve para todas essas pessoas. Querem fazer considerações finais ou perguntas finais? Acho que, em resumo, a gente acaba, assim, aos poucos, transformando vidas, né? Você vê a vida, né, sendo transformado, e isso é muito gratificante. Mesmo que seja, que nem no meu caso, que foi uma célula, né, como o Luan falou. Hoje eu já não estou mais em São Paulo, já estou no interior, mas até hoje eu tenho esses ex-colaboradores que me enviam mensagens todos os dias, né? E outros da equipe de segurança que sempre falava, é diferente o grupo da senhora, né? Então a gente foi transformando e hoje eu vejo assim vidas de colaboradores que foram transformadas, né? E isso é muito gratificante. Então, mesmo que foi só aquela célula, mas eu vi, né, e dá, obviamente, né, como o Luan falou, na organização seria maravilhoso, mas como a Glaucia falou, 16 mil funcionários, olha que trabalho que a Heineken faz, né? Então, dá para ser feito? Dá. Só que a gente tem que ser bem determinado, disciplinado e muito resiliente. Para você, como a Glaucia falou, é pôr a cara para bater mesmo, né? E isso é muito propósito Tá? na veia, né? É E muito é propósito. muito legal. É Muito legal isso que você posicionamento colocou. mesmo. É muito legal isso que você colocou, Vera, porque a mudança começa em um lugar, sempre, né? Ela nunca começa em um monte de lugares. Ela começou, aquela mudança especificamente começou naquele lugar. E Isso. precisa acontecer, né? E isso depende de pessoas que têm condição de mobilizar, né? Até mesmo porque esse é o ponto, né? Tem pessoas que sabem acolher, tem pessoas que não têm essas competências do acolhimento, né? E aí você pega e fala assim, elas podem ser mais sensíveis e mais colaborativas, mas tem algumas competências que a gente não pode, é diferente, fica difícil a gente exigir do outro, por exemplo. O acolhimento é uma delas, assim, é difícil você conseguir. Você pode, né? E tem algumas características e assim por diante. Eu acho que é aí que a gente consegue se regular, né? A gente consegue dar uma proposta de que todo, para que todo mundo viva melhor, né? E o bem-estar e a felicidade, ela permite com que a gente ache um bem comum, né? Que é de interesse de todos, é um cenário de todos. Quando a gente pensa em valores, né? Menores, tipo, valores mais específicos, né? Por exemplo, eu quero acolher, ou eu quero ser super analítico, eu quero isso, tal. São coisas que pode ser que a Aline goste e a Vera não. Mas o bem-estar e a felicidade é algo que nos une como espécie. Eu acho que esse é a grande questão. E a gente está olhando muito pouco para a nossa Parabéns. própria espécie, né? É verdade. Maravilhoso, E a maravilhoso. gente está entrando nesse processo, né? Eu acredito que É, a Ausenda fala muito disso, de que ela fez a norma com o objetivo de salvar vidas, né? E que ela estava andando de bicicleta um belo dia, ela falou, meu, vou entrar nisso. E era uma educadora, uma professora de graduação. Você pegar, por exemplo, a Lívia, eu palestrei com a Lívia um tempo atrás, uns 2 anos atrás, no primeiro fórum, que foi o fórum de Felicidade como estratégia dos negócios. Palestrei lá em Pernambuco, eu e ela, e eu tenho uma proximidade muito grande desses cases. Eu atuo diariamente em um deles, que é o da Chili Beans, e tenho uma proximidade muito grande. E no livro da Denise, ela indica. Denise, A Denise fala que a Heineken me indicou para Chili Beans. É um negócio muito louco, assim, do ponto de vista. Mas tá na boca do povo, né, Luan? O que tá que na vai boca do fazer? povo. Mas no final do dia é sobre a sustentabilidade humana, né? Aqui a gente falou de ESG, falou sobre isso. Para os negócios, é sobre a sustentabilidade humana, né? O grande propósito de uma organização, na minha visão, eu escrevi um artigo para a HSM nesse sentido também, que a principal ação
de responsabilidade social de uma organização é enviar um ser humano melhor para casa, né? Se ela fizer isso, ela já É garantiu a verdade, sua ação de responsabilidade certeza. social. A gente olha Sim. com para todo certeza. canto. Se você pegar os seus 100 colaboradores, seus 50 colaboradores, seus 30, seus 14 mil, e você enviar ele melhor para casa, você já fez seu papel de responsabilidade Exatamente. A social. hora que as empresas começarem de fato, né, entenderem, incorporarem isso, elas vão ver que esse compilado, no fundo, né, que a gente fala de lucratividade, enfim, isso vai, com certeza, vai melhorar, né, porque a gente tendo colaboradores Sim. mais conscientes, mais despertos ali da presença, de estarem realmente felizes, de estarem bem dispostos, de ter um propósito, de ter um sentido, quem que não vai querer trabalhar num lugar desse, né? Então, sei que é um trabalho, né? Uma sementinha que a gente vai plantando aqui e ali, como eu falei, ainda não é fácil, mas a gente está aqui para isso, por isso que eu tenho muita expectativa mesmo, né, Glau? De aprender bastante com vocês também para ter mais ferramentas, porque eu já levanto essa bandeira desde a época que eu era enfermeira no hospital, das pessoas, né, terem o seu psicológico ali em ordem, sabe, de poder respirar, de ter com quem contar, com quem desabafar. Afinal, quantas horas a gente passa da nossa vida, né, dentro do trabalho? Então, imagina você trabalhar num lugar que não é legal, que você só está lá por dinheiro, que não tem sentido. Isso adoece, gente, né, qualquer ser humano. Então, que possamos ter mais e mais pessoas como nós para levantar essa bandeira e, mesmo que aos pouquinhos, mas ir atingindo aí em massa. É isso que eu Com espero. certeza. Não estamos sozinhos, né? A gente tem que Sim. se juntar, fazer o nosso E por plano. curiosidade, o que que o Luan faz exatamente? Que a Vera eu consegui entender um pouquinho, o Luan, que eu vi que ele é super, né, A entendido, gente ele É vai tá ter lá. que marcar um encontro nós três. extremamente Senão eclético. a gente vai entrar vai invadir a. Eu aqui sou o Luan aprendiz, que eu sou o Mas Luan me aprendiz. conta de você, Luan, eu fiquei curiosa. Quem é Não, você, já Luan? está na minha agenda que eu vou propor uma reunião nós três. Boa, conecta aí, a gente faz a agenda, eu te conto o que que o Luan é. É, e Então tá quem bom. O que o Luan ouvir, é, porque o que o Luan faz é muito pouco. O que o Luan é, eu acho que fica melhor. e olha só, quem ouvir depois e ficar curioso, vai ter que me escrever para eu contar do Luan e da Zenbox. Tá bom. Essa fala de vocês para finalizar é muito incrível, porque a Aline e a Vera trabalharam em hospitalidade, né? Então, como que eu consigo ter um CX, né? Um Customer Experience, se eu não tenho um Employee Experience, se eu não tenho uma jornada do colaborador gostosa, leve, cheia de significado, de propósito, com uma construção de narrativa que vai além dos próprios interesses pessoais. Como que eu vou entregar para o cliente final algo que nem é na linguagem dita, né? A gente sabe, a comunicação das emoções, ela não é verbal, a maior porcentagem dela. Como que eu entrego isso para o cliente e ele se sente como era, com certeza com a Aline, e eu vi relatos lá no SEMA com a Vera, o cliente final sendo recebido pela equipe dela, encantava com um detalhe, com um olhar, com até, sei lá, a temperatura do corpo da pessoa quando chega ali, né? Então, eu falo que a gente tem business experience se a gente tem uma soma de jornada do colaborador com a experiência do cliente, na experiência do colaborador e experiência do cliente somadas. Aí a gente vai ter um negócio que tem uma marca que é admirada, que é aplaudida. Eu nem falei para a Denise ainda, mas esses dias num módulo acompanhando as diretoras e coordenadoras da rede daquelas 20 escolas que eu atendo,
e falei algo da Chili Beans, uma levantou a mão, eu abri o mic dela e ela disse: Eu quero dizer que minha filha trabalhou lá e ela fala todo dia que foi a melhor empresa do mundo. Então, olha isso que maravilhoso. A filha dela nem trabalha mais lá e ainda reverbera o que ela viveu, a experiência que ela teve dentro de uma empresa que tem como pilar cultural bem-estar e felicidade. Gente, muito obrigada. Uma alegria essa troca com vocês. Para além de uma alegria, faz parte da minha felicidade, que é minha paixão de vida. Contem comigo. A gente está conectado fora daqui também. E que esse nosso papo chegue para muitas outras pessoas, inspirando, tocando o coração e que a gente não tem o menor controle de quantas pessoas recebam essa gravação para viver felicidade, né? Porque não importa, pode ser o mais alto escalão da empresa, aquele CEO durão, o que eu lembro da Glória Maria que perguntaram para ela, repórter, Glória, você visita as pessoas no habitat delas, né? Você não vai em lugares turísticos no mundo, você vai ali nas comunidades, né? Como é isso? Cada hora é um lugar, né? Falou, as pessoas, elas querem, precisam, necessitam das mesmas coisas. Não importa o país, não importa a cultura, não importa o nível financeiro, as pessoas querem ser vistas e amadas. Então, mesmo aquele CEO durão, lá dentro dele tem um desejo de ser visto e ser amado. E que a gente consiga, com letramento e sensibilização, levar bem-estar e felicidade para o maior número de empresas e organizações possíveis. Muito, muito obrigada, gente. Um beijo, Tá, gente. Foi tá. Beijo. maravilhoso, adorei. Beijo a Tchau, todos. tchau. Obrigada, Tchau, obrigada. tchau. Ai, meu Deus.